Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do Sistema CNA, Senar e Instituto. Toda semana, nós trazemos até você o dia a dia do produtor rural e um panorama de novidades do agronegócio. Você vai ver nesta edição energias renováveis. Especialistas e produtores discutem as perspectivas para o agro com foco em economia e sustentabilidade. Mercado asiático, a CNA está na comitiva que acompanha a ministra da Agricultura em encontros que buscam estreitar ainda mais as relações com países parceiros. Veja também, na entrevista de hoje, conversamos com Daniel Carrara, diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que fala sobre como o trabalho do Senar tem mudado a história de vida da gente do campo. E na matéria especial, conheça mais sobre rastreabilidade e os benefícios nutricionais das hortaliças. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte começa agora. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil foi sede do seminário Agro em Questão, que discutiu as perspectivas do uso de energias renováveis para a sustentabilidade e economia no agro. Depois do evento, nossa equipe foi a campo conhecer, na prática, a aplicação das tecnologias de energia limpa. As energias renováveis no Brasil representam mais de 85% da energia elétrica produzida internamente e utilizada no país, segundo dados do último Balanço Energético Nacional. Um mercado que tem grande potencial de crescimento, principalmente para o produtor rural. Para debater este assunto, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com a Climate Bonds, ouviu nesta semana especialistas e agricultores num seminário sobre a geração de energia renovável no agro. O setor da agropecuária não pode ficar fora dessa modernização e principalmente da geração de energia. Nós produzimos biomassa. A energia no campo não pode continuar a ser uma energia cara como é hoje. Nós temos de proporcionar condições de que essa energia fique mais barata. Então esse evento é para despertar no produtor, despertar na agropecuária, que também nós somos e podemos ser grandes geradores de energia. A biomassa é uma fonte de energia limpa utilizada no Brasil. Ela reduz a poluição ambiental, pois utiliza resíduos da agropecuária, óleo vegetal ou madeira para produzir energia. É o caso deste silvicultor, que trabalha há 19 anos com a produção de biomassa para geração de energia. A gente viu que o cerrado estava sendo desmatado, estava ficando escasso, era um processo que não se tornaria renovável, e ele optou na época por fazer o plantio de floresta de eucalipto, que se tornariam renováveis. Você faz a colheita, ela após colhida e conduzida, ela renova toda a produção num ciclo de 5 a 6 anos, e daí surgiu o nome renovável, né? Porque é um ciclo contínuo, ele nunca tem fim. O processo denominado full tree, árvore cheia em inglês, é utilizado para produzir esses chips de madeira. Tudo começa aqui, através do sistema de colheita florestal mecanizada. A máquina derruba 600 árvores por hora e, como elas foram cortadas rente ao solo, novos brotos nascerão no mesmo toco sem precisar serem reimplantados. A biomassa retirada da propriedade é utilizada para movimentar a usina de geração de energia, mas essa geração pode ser feita também usando os resíduos da agropecuária. O potencial energético desses resíduos foi apresentado no seminário pela empresa de pesquisa energética com os dados do Sistema de Informação para a Energia. Esse potencial energético ele é maior que as usinas de Itaipu e Belo Monte juntos, apenas com os resíduos da agropecuária. Quer dizer, a gente não precisa aumentar nenhum hectare de área plantada, a gente não precisa fazer nada diferente do que faz hoje. Apenas aproveitar esses resíduos que está tendo uma destinação diferente que não a geração de energia. Se a gente canalizar esses resíduos para geração de energia, a gente pode estar atingindo esse potencial aí na sua plenitude. O agro tem um potencial, principalmente dos resíduos dos seus negócios, no caso do biogás, biometano, biomassa. Esse potencial pode tornar o agro ainda mais eficiente, eu diria assim, sob certo aspecto, quase como uma autoprodução,
e ele tem uma capacidade enorme de se desenvolver essas fontes em termos industriais, de ser um exportador de energia. Dirigentes da CNA acompanham desde o início desta semana a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em viagem à Ásia. 4 países daquele continente são responsáveis por quase metade de toda a exportação do agronegócio brasileiro. Lá, a Confederação tomará parte em importantes encontros com a missão de abrir ainda mais esse mercado tão promissor. A CNA participa até o próximo dia 21 da missão empresarial do Ministério da Agricultura Ásia. Serão 16 dias de visita ao continente, passando por Japão, China, Vietnã e Indonésia, países que já são parceiros comerciais do Brasil. A viagem pretende estreitar o relacionamento com autoridades e investidores locais e abrir mercado principalmente para as proteínas animais, lácteos e frutas brasileiras. Em 2018, a China foi o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. O Japão ocupou a 6ª colocação, o Vietnã a 9ª e a Indonésia a 17ª. Juntos, esses países importaram 40,67 bilhões de dólares em produtos do agronegócio brasileiro. Começamos a nossa missão aqui no Japão, acompanhando a ministra Tereza Cristina com a comitiva brasileira, onde tivemos 3 reuniões importantes na área de cooperação, onde pudemos observar muito interesse dos japoneses no Brasil e principalmente naquele aguardo em que está parece que o mundo inteiro esperando que se resolvam as situações que possam dar grande segurança jurídica para os investimentos estrangeiros no país. O primeiro destino da comitiva foi o Japão. Apenas em 2018, o agronegócio respondeu por 49% das exportações brasileiras para o país. Os principais produtos exportados para os japoneses são carne de frango in natura, café verde, soja em grãos, celulose, suco de laranja, farelo de soja, madeira em estilhas ou em partículas, álcool etílico, milho, extratos, essências e concentrados de café. Durante a passagem pelo Japão, a CNA acompanhou a ministra Tereza Cristina nas agendas oficiais e promoveu também um encontro paralelo, onde debateu com importadores a abertura de mercado para as frutas brasileiras. O grupo também se reuniu com o Conselho de Promoção de Exportação de Frutas do Japão para conhecer melhor o ambiente de negócios do país. Um encontro extremamente produtivo com a Associação Japonesa de Produtores de Frutas, conhecendo melhor o cenário de produção de frutas japonesas e o mercado asiático como um todo. Sem dúvida alguma, a presença da CNA é importante para, juntamente com o governo brasileiro, mostrar esse entrosamento entre setor privado e governo em busca de consolidar mercados para que o Brasil continue essa trajetória de viabilizar mais divisas ao nosso país e, consequentemente, geração de emprego e renda. Hoje tivemos um dia muito produtivo aqui em Tóquio. Depois da reunião com a JICA, fomos ao Kindarém, tivemos uma palestra para falar sobre os dados e informações sobre o Brasil. Foi muito proveitoso, muitas perguntas, interesse por parte dos japoneses. Depois fomos ao ministro da Agricultura conversar sobre a abertura de mercado das nossas carnes naturais. Conversamos também sobre o abacate, que eu acho que está bem próximo da abertura dessa fruta brasileira, que hoje tem uma grande aceitação no Japão, usada na alimentação e também nos cosméticos. Na segunda-feira, depois de 5 dias de encontros estratégicos, a comitiva se despede do Japão e segue para a China, com agendas em Xangai e Pequim. Embarque conosco em mais uma viagem ao campo. Nesta matéria especial, produtores de hortaliças mostram como funciona o sistema de rastreabilidade até o consumidor final.
Hortaliças de todos os tipos são vendidas para o Brasil inteiro e exportadas para diversos países da América do Sul. Os produtos só saem daqui depois de uma rigorosa seleção. Visitamos algumas cidades de Minas Gerais para conhecer de perto este mecanismo. Em Araguari, estivemos na sede de uma das maiores empresas comercializadoras de tomate do país. Nós temos pronto, todo um sistema de rastreabilidade que, através do aplicativo do celular, o cliente ele pode acessar toda a origem da nossa base de produção, o manejo utilizado. E isso, além de cumprir com critérios de produção, com critérios técnicos, mas acima de tudo é uma ferramenta de gestão importante também para que nós possamos saber oportunidades de melhoria de cada lote e assim de uma safra para outra a gente poder realmente buscar melhorias estratégicas para o nosso negócio. E para ajudar o produtor a atender às regras definidas pela instrução normativa para fins de monitoramento e controle de resíduos defensivos agrícolas em todo o território nacional, o Instituto CNA desenvolveu o sistema AgriTrace Rastreabilidade Vegetal. A gente acredita que a rastreabilidade vai trazer uma confiança maior para o consumidor do que ele está comprando ali na gôndola do supermercado. E para o produtor também vai trazer algumas garantias de que o que ele está produzindo está indo para o lugar de comercialização e ele consegue acompanhar esse processo de comercialização também. Em São Gotardo, município com 38 mil habitantes, não é diferente. Os agricultores da região prezam muito pela qualidade do produto. Uma das intenções é essa, mostrar que nós temos hortaliças de qualidade superior e que as hortaliças fazem bem para a saúde, que você está consumindo um produto seguro. Por exemplo, a cenoura que eu forneço para o meu cliente é a mesma cenoura que eu levo para casa para as minhas filhas comerem. É um alimento que eu coloco em casa, é um alimento que eu coloco no mercado. E logo depois do intervalo, você acompanha a segunda parte da série especial sobre hortaliças. E tem ainda a atuação da CNA para superar desafios e garantir segurança jurídica ao campo e fortalecer o agro e o desenvolvimento do país. É um instante só. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil está à frente do sistema sindical rural. Em mais de 6 décadas trabalhando na defesa dos interesses dos produtores, a CNA tem superado desafios, garantido segurança jurídica ao campo para fortalecimento do agro e desenvolvimento do país. Conheça agora um pouco mais da estrutura desta importante entidade e como ela atua na defesa do setor produtivo. No topo do sistema sindical está a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com sede em Brasília. Daqui são encaminhadas as demandas do setor rural ao Congresso Nacional, Governo e Poder Judiciário. Uma estrutura completa para enfrentar e vencer desafios do setor produtivo por meio das comissões nacionais. As comissões nacionais, a gente costuma dizer que é a porta de entrada das demandas do produtor rural. É através da comissão que são discutidos os principais temas que afetam o produtor, são feitas agendas estratégicas e discutido a fundo os problemas que impactam diretamente no bolso do produtor. A CNA também está ligada diretamente às câmaras setoriais aqui do Ministério da Agricultura, com a presença de técnicos, onde são discutidos a fundo assuntos de interesse do setor, inclusive diante de normas que muitas das vezes precisam ser atualizadas à realidade de cada cadeia produtiva, além da busca de soluções para os problemas vividos no campo. A importância da Câmara Setorial é realmente discutir como cadeia produtiva, como aquele setor pode avançar, ser mais competitivo. Nos estados e no interior do país, os produtores estão amparados pelas federações de agricultura e pecuária, além dos sindicatos rurais, que são a extensão das propriedades, para as demandas, sejam da porteira para dentro ou fora dela. O Alexandre Sense é produtor no Distrito Federal. Aqui ele desenvolve 3 frentes: pecuária de corte, grãos e suinocultura. Gera 170 empregos diretos.
nossas entidades de classe é muito importante nesse sentido, porque a nossa voz são as pessoas que vão estar no dia a dia, seja o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, trabalhando as nossas demandas. Então a gente precisa se envolver junto às nossas entidades, junto à Confederação Nacional da Agricultura, para poder trabalhar nossos assuntos de interesse comum lá fora da fazenda, cobrando, trabalhando, construindo isso junto e fiscalizando. Para isso, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, conta com áreas estratégicas. São elas assessorias técnica, jurídica e sindical, relações internacionais e institucionais e comunicação. Nós temos que mostrar ao produtor que aqui essa casa é uma casa que vai trazer benefícios, está trazendo e vai trazer cada dia mais benefício ao produtor. Essa é o que nós chamamos aqui sindicalismo de resultados. Essa casa tem que mostrar eficiência, tem que mostrar um apoio eficiente ao produtor, para o produtor dizer vale a pena eu fazer parte dessa organização. Nos últimos tempos, a atuação da CNA tem sido primordial para decisões importantes que poderiam causar impactos negativos ao setor rural, a começar pelo Código Florestal. E a atuação da CNA foi tão importante, tanto que boa parte do julgamento foi ser assim. Ou seja, se não fosse uma atuação direta, importante, levamos dados, estudos técnicos, participando de audiências públicas, levamos informações jurídicas, muito provavelmente a gente não conseguiria essa vitória, que foi a manutenção do Código Florestal. A proibição de exportar animais vivos em navios. O Supremo anulou de forma definitiva aquela lei e suspendeu aí os seus efeitos, ou seja, esse impacto que os exportadores de animais vivos teriam. E o mais atual e ainda pendente de decisões superiores está o tabelamento do frete, o qual a CNA é contra. Nós ainda estamos na briga, nós estamos agora pressionando para que o Supremo Tribunal Federal julgue de forma definitiva esse processo. E tudo que o produtor quer é a segurança jurídica no campo, garantia básica para se manter na atividade. O Agroforte Brasil Forte abre espaço para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar atua na capacitação de produtores e trabalhadores do campo, promove eventos de saúde e leva assistência técnica e gerencial às propriedades rurais. Em 27 anos, já foram atendidas mais de 76 milhões de pessoas gratuitamente. E para conhecer mais sobre o Senar, vamos a Brasília com o jornalista Francisco Jordão. Isso mesmo, Otávio. Quem vai falar sobre os vários temas relacionados ao Senar e ao Sistema S é o diretor-geral Daniel Carrara. Tudo bem, Daniel? Daniel, o fato da população brasileira ser predominantemente urbana, muitas pessoas não conhecem o trabalho do Senar. O que diferencia a atuação do Senar das outras entidades do Sistema S? Um país desse tamanho, se você quer trabalhar com capacitação no interior do país, você tem que ter mobilidade, você tem que ter a possibilidade de ir até o produtor rural onde ele está. Então nós nos concentramos nessa ação de interiorizar, de capilaridade durante muito tempo, para fazer com que o produtor rural nos conhecesse e valorizasse o nosso trabalho. Depois de 27 anos, o Senar faz uma reavaliação. Outros desafios, o setor cresceu muito, a agropecuária se desenvolveu muito tecnologicamente e o Senar precisa continuar amadurecendo. Então nós implementamos diversas outras ações para atender essa evolução da agropecuária, que é muito desigual. Você tem menos de 10% dos produtores rurais produzem em torno de 84% do valor bruto de produção. Então esse é o grande agronegócio. Mas você tem 4 milhões e tanto que precisam, têm seus problemas e o Senar tem que atender todo mundo. Chegamos a abrir uma faculdade, que hoje é a Faculdade CNA, e abrimos também um leque de operações na área de assistência técnica, para tentar suprir a ausência da assistência técnica pública, que nos últimos anos teve um grande problema, principalmente financeiro. Nesses 27 anos de existência, o Senar se transformou na maior escola da Terra, atuando de forma gratuita. Quais são os desafios para os próximos anos? Nós precisamos agora fazer a prospecção de como a agropecuária vai estar nos próximos anos, para que nós possamos nos preparar e preparar todo o nosso quadro técnico, que hoje somos 8 mil técnicos em campo, são 5 mil na área de capacitação, formação profissional e 3 mil em assistência técnica, para que nós possamos acompanhar as evoluções do agro e diminuir as diferenças. Então nós precisamos trabalhar com o desenvolvimento de novas tecnologias de ponta, a agropecuária 5.0, mas precisamos continuar capacitando
né, o vaqueiro que tira leite ainda manualmente, porque essa diferença trazem essa dificuldade. Mas o principal trabalho nosso é avançar com a assistência técnica. Mas além disso, né, investir também agora na nossa rede Senar AgroUp, que é a nossa rede de startup, e também pensar e prospectar qual o agricultor do futuro, né? Quem será o nosso cliente daqui a 10 anos. E não esperar ele nos demandar. Nós precisamos antecipar e ser o farol do produtor rural em nível de tecnologia. O presidente da CNA e do Conselho Deliberativo do Senar, João Martins, elegeu como uma das principais ações do sistema a ampliação e o fortalecimento da classe média rural. Como que o Senar pode contribuir para esse projeto? O grande diferencial para você criar essa classe média rural é que nós estamos falando de renda. Não estamos falando de tamanho de propriedade, não estamos falando se tem funcionários ou se não tem funcionários. O que ocorre é que você tenha uma classe, o grande agronegócio em cima, que está tendo retorno. Você tem um colchão social, né, para o pequeno produtor rural, por intermédio dos programas sociais, do Pronaf, e a classe média ficou exprimida nisso aí. Nós precisamos investir em tecnologia, precisamos que essa classe média invista em tecnologia para que ela consiga aumentar a renda dela. Por outro lado, se nós tivermos algum tipo de corte, seja ele por qual motivo for, né, quem vai sofrer vai ser também o nosso cliente, o produtor rural e o seu funcionário, porque obviamente nós vamos ter que também limitar e reduzir metas. Como nós precisamos, temos um tamanho de 5 milhões de produtores rurais, não é razoável quando nós precisamos ampliar metas, nós recebemos corte para ter que diminuir. O agro hoje é responsável por metade das exportações, por mais de 20% do PIB e por 1/3 dos empregos no país. Mesmo diante desse cenário, quais os maiores gargalos que você vê para o desenvolvimento da agropecuária brasileira? Nós precisamos de segurança jurídica, né? Esse é um primeiro ponto, é muito claro, e a nossa instituição mãe, a CNA, tem dito isso há muitos anos, e as coisas estão melhorando, né, em relação às nossas deficiências em termos de segurança jurídica. Outra questão é previsibilidade. Não dá realmente para você ter taxas de juros mudando de ano para ano, volumes de recursos insatisfatórios, seja para o crédito, seja para o seguro, também indefinidas, né? Então existe aí uma proposta, e a ministra Tereza Cristina está trabalhando nisso junto com a equipe dela, para nós termos aí um plano plurianual de 4, 5 anos, para que o produtor possa investir pensando no médio e longo prazo. Nós já temos muitas instabilidades no nosso setor, como meteorológicas, né? Então, em termos de políticas públicas, nós precisamos de previsibilidade, né? E, não menos importante, a questão do comércio internacional. Agora, de um modo mais amplo, como que você avalia as perspectivas para o país? Olha, nós estamos otimistas, né? O produtor rural, ele por índole, um otimista. Então, se parou de chover 7 anos, se chover 1 ano, vai dar certo. Então, nós estamos otimistas. Obviamente, nós precisamos, sim, ter a questão das reformas é importante, né? Um dos maiores princípios do nosso negócio, da nossa gestão, é a gestão financeira. E nós costumamos a comparar a gestão financeira a uma caixa d'água. A primeira coisa que você faz quando você põe uma caixa d'água, que tem que segurar a água, né, é garantir que você elimine os vazamentos. Depois que você resolve isso, você tem que fazer uma equação da quantidade de água que entra e a quantidade que sai. Todo mundo sabe, quem conhece uma caixa d'água antiga, que se ela ficar seca, ela vai trincar toda. Então você precisa ter um limite de água naquela caixa de segurança e entrar mais água do que sai e regular a saída da torneira de acordo com que ela entra. Então esse é um problema sério no nosso país hoje, principalmente se tratando de gestão pública. As torneiras de saída estão muito maiores do que as torneiras de entrada, e a Previdência é destaque nisso. Então, cabe ao Congresso, né, e ao Executivo conseguir ajustar essa dinâmica da água para que a caixa d'água permaneça cheia e as torneiras que se abram embaixo sejam as torneiras do investimento na infraestrutura, né, da melhoria da saúde, da educação, né, do seguro agrícola, e não se perca toda a água na Previdência. Então,
Esse é um grande desafio no país e o nosso setor está diretamente envolvido nesse desafio, né, porque os contingenciamentos se dão em função desse tipo de má administração, vamos dizer assim. Então o governo federal tem feito aí ações para resolver esse problema e nós estamos otimistas, principalmente nesse ponto. Obrigado, Daniel. Você fica agora com o nosso resumo da semana. Olá! A CNA esteve no Congresso Nacional para entregar as propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 2019-2020. Elaborado depois de encontros com produtores e lideranças do setor pelo país, o documento foi entregue ao presidente da Comissão de Agricultura da Câmara e outros parlamentares. Em Brasília, o Senar capacitou 19 instrutoras de 7 estados que vão atuar no programa Mulheres em Campo, transformando a atividade produtiva em negócio. No ano passado, o programa capacitou mais de 6 mil produtoras e trabalhadoras rurais em técnicas de gestão, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. A CNA esteve em Minas, Goiás e São Paulo para levantar os custos de produção da laranja e da cana-de-açúcar dentro do projeto Campo Futuro. Em uma parceria com os bancos do Nordeste e da Amazônia, o Senar e o Ministério da Agricultura querem expandir, por meio de assistência técnica e gerencial, o acesso dos produtores à linha de crédito Pronaf Produtivo Orientado. E em audiência pública na Câmara, a CNA reafirmou a importância dos defensivos à base de glifosato para a agricultura brasileira. Produtoras rurais da Academia de Liderança das Mulheres do Agro estiveram na sede da CNA para conhecer a atuação do sistema. No Ministério da Agricultura, a CNA participou das discussões do comitê que vai modernizar a inspeção federal. O presidente da CNA, João Martins, participou no Itamaraty de um almoço oferecido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que homenageou empresários da Cosban. A Comissão Nacional do Café da CNA debateu os cenários econômicos do setor com a Frente Parlamentar do Café. As novas regras para a qualidade do leite foram debatidas na Câmara Setorial do Ministério da Agricultura. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais e no site CNA Brasil. Produtor rural. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil te ouviu numa pesquisa e sabe o que você precisa para melhorar o seu negócio. Com a força da sua contribuição sindical rural, já vencemos causas importantes. E vamos continuar fazendo cada vez mais por você. Mas para isso, nós contamos com a força da sua contribuição, para que você possa continuar contando com a gente para o que você precisar. Gostou da matéria especial sobre hortaliças? Nesta segunda parte, saiba mais sobre os benefícios nutricionais do consumo de legumes e verduras. A preocupação com a saúde e o bem-estar tem aumentado a procura dos brasileiros por esses alimentos. O consumo adequado na quantidade de hortaliças traz benefícios, vitaminas e minerais, além de serem fontes de fibras, ajudando no funcionamento do intestino e na redução do colesterol. Diferente das outras culturas, o repolho tem produção o ano inteiro. Hortaliça de folhas arredondadas auxilia na prevenção do envelhecimento, por conter antioxidante, que inibe os radicais livres. Da mesma forma, a cenoura, também produzida o ano todo, é uma das 10 hortaliças mais consumidas no Brasil. Os brasileiros consomem aproximadamente 58 quilos de frutas e hortaliças por ano. O país é o terceiro maior produtor mundial, com mais de 3 milhões e 600 mil produtores de hortaliças. Mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo ainda é muito baixo. Comparado aos países desenvolvidos, que consomem 110 quilos por ano, nós consumimos menos da metade do que é recomendado pela OMS, que são 400 gramas por dia, cerca de 145 quilos por habitante ao ano. O consumo aumentou um pouco, 5% na última década, mas apenas 1/3 dos adultos consomem 5 ou mais vezes por semana. Entre os adolescentes, as hortaliças, entre os 20 alimentos mais consumidos pelos adolescentes,
As hortaliças aparecem em 8º lugar, mas as frutas não aparecem entre os 20 mais consumidos. Então, de fato, a população precisa consumir mais frutas e hortaliças. E para tratar sobre esse assunto, a Câmara Técnica de Hortaliças do Ministério da Agricultura se reuniu nesta semana com vários órgãos, a fim de discutir formas para ampliar e fortalecer as políticas que facilitam o acesso à população de alimentos mais saudáveis. O Ministério da Saúde tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que orienta a população a consumir mais alimentos in natura, frutas, hortaliças, carne, arroz, feijão, e menos aqueles alimentos de pacote, né? Aqueles com muito açúcar, gordura, sal. Então, todas aquelas frutas que nossa família estava acostumada a consumir, é super importante que a gente continue consumindo no país. Em Curitiba, políticas públicas já estão sendo implementadas para o aumento do consumo de frutas e hortaliças. Curitiba é o principal mercado consumidor, é 1.800.000 consumidores. E o entorno, 28 municípios, são agricultores, são 34 mil agricultores. Então a gente tem toda uma ação de instituições que trabalham apoiando cooperativas de agricultores, justamente para prepará-los para que integrem o seu produto, sua produção ao consumidor de Curitiba, através do quê? Da conscientização do consumidor para um consumo consciente. No próximo programa, não perca a terceira e última parte da série especial sobre hortaliças. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo sábado ao meio-dia. Tchau e até lá!